Terceiro exercício, determine a razão de uma progressão geométrica de 6 termos, com o primeiro e último termos iguais, respectivamente, a 1,2 e 291,6. Escreva APG. Nós vamos utilizar a fórmula do termo geral da progressão geométrica, que é AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Para isso, nós vamos primeiro fazer a leitura do exercício, ou seja, anotar as informações do enunciado. Vamos à leitura. Determine a razão de uma progressão geométrica. Então, ele está pedindo para calcular o valor do quê? Quanto que vale o quê? Quanto que vale a razão? Continuando. De 6 termos, então, ele informa o valor do N. N igual a 6. Com primeiro e último termos iguais, respectivamente, a 1,2 e 291,6. Então, aqui ele informa o primeiro e o último, né? Então, ele está informando o valor do A1, que é igual a 1,2, e do AN, que é igual a 291,6. Escreva APG. Então, vamos utilizar a fórmula do termo geral para calcular o valor da razão desta progressão. Primeiro vem o AN, que vale 291,6, igual ao A1, que vale 1,2, vezes o Q, que é a pergunta do exercício, quanto vale o Q, elevado a N menos 1. O N é igual a 6, portanto, 6 menos 1. Vamos começar a resolver esta equação pelos expoentes, pelos valores que estão anotados aqui em cima. Portanto, eu vou ter 291,6 igual a 1,2 vezes Q, 6 menos 1 é 5, então é Q elevado a 5. Deveríamos, em seguida, fazer a potência, porém não é possível neste caso, porque a base dessa potência é uma letra e não um número, então não temos como calcular por enquanto. Vamos, então, pular a etapa, vamos para o próximo passo, que é trabalhar com o 1,2. O 1,2, ele está multiplicando. Para que o Q fique isolado, ele precisa sair daqui e ir para o outro lado do sinal de igual. Como ele está multiplicando, ele vai dividindo. Então, eu vou ficar com 291,6 sobre 1,2 igual a Q elevado a 5. E agora, nós podemos fazer essa divisão, 291,6 dividido por 1,2, que dá 243, igual a Q elevado a 5. Então, agora, nós vamos simplificar esse 243, tirar o MMC, né? Fazer aquela divisão que nós costumamos fazer quando estamos fazendo o MMC. Vamos dividir por 3, que dá 81. Divide por 3 de novo, que dá 27. Aí, divide por 3, que dá 9. Divide mais uma vez por 3, que dá 3. E divide por 3, que dá 1. Quantas vezes que o 3 aparece aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. Então, o 243 é a mesma coisa que 3 elevado a 5. E é esse valor que nós vamos colocar aqui. O 243 em forma de potência é igual a Q elevado a 5, né? Então, veja que aqui os expoentes são iguais, ó. 5 igual a 5. Então, podemos cortar. E aí, nós temos que 3 é igual a Q, portanto, Q igual a 3. Esse é o valor da razão desta progressão geométrica. E, em seguida, nós vamos escrever APG, que vai ficar assim. Primeiro termo, que é o A1, é igual a 1,2. Vamos colocar aqui.
O próximo termo, que é o A2, é o 1,2 vezes o 3, que dá 3,6. Na sequência, temos 3,6 vezes 3, que dá 10,8. Em seguida, 10,8 vezes 3, que dá 32,4. 32,4 vezes 3, nós vamos obter o próximo termo, que é igual a 97,2. E 97,2 vezes 3, nós vamos obter 291,6. E temos, então, aí a progressão geométrica, que possui 6 termos, sendo o A1 igual a 1,2, como está aqui. Depois, na sequência, vem o A2. Depois vem o A3, o A4, o A5 e o A6, que é o último termo, que corresponde a 291,6. Então, tá aí a progressão geométrica do exercício número 3. Vamos para o exercício número 4. Calcule a quantidade de termos de uma progressão geométrica de primeiro termo igual a 1 e a n igual a 8.192, sabendo que Q é igual a 2. Calcule a 11. Então, vamos lá. Primeiro, anotar as informações do enunciado. Calcule a quantidade de termos. Então, esse é o comando que nós vamos fazer. Calcular o n. Quantos termos tem esta progressão? Continuando aqui. Essa progressão, o primeiro termo é igual a 1. Então, o primeiro termo, que é o A1, vale 1. E a n igual a 8.192. Então, aqui ele informa o último termo, 8.192, o valor do AN. Sabendo que Q é igual a 2, então aqui ele está informando a razão da progressão. A razão Q é igual a 2. E calcule o 11º termo, que é o A11. Determine quanto dá o A11. Nós temos aí nesse enunciado duas questões, duas perguntas, que é a quantidade de termos que essa progressão tem e quanto vale o 11º termo desta progressão. Portanto, primeiro, nós vamos trabalhar com estas informações para determinar quantos termos tem essa progressão. Depois que nós vamos verificar quanto que vale o 11º termo. Então, vamos lá. Eu estou aqui com a fórmula do termo geral da PG e vamos substituir cada valor pelo seu correspondente. Então, o AN é igual a 8.192. Eu vou escrever aqui, 8.192 igual. Em seguida, vem o A1, que é igual a 1. Vamos substituir aqui. Vezes. Próximo termo é o Q. O Q é igual a 2, vamos colocar aqui. Elevado a n menos 1. O n nós não sabemos, então nós vamos manter aqui, n menos 1. Já está feito aí prontinha a equação, vamos começar então na resolução desta equação. Deveria começar sempre pelos expoentes, quando for possível. Nesse caso, não é possível começar por aqui, porque temos uma letra e um número, não sabemos quanto vale o n. Então, não é possível fazer essa subtração neste momento. E nem a potência, nem o 2 elevado, por causa do n. Então, nós vamos pular a etapa e vamos trabalhar com esse vezes 1. Sabemos que o número tem que vir para o outro lado com a operação invertida. Então, se ele está multiplicando, ele vai dividindo. Igual ao que eu tenho aqui, que é o 2 elevado a n menos 1. Vamos fazer a divisão. Um número dividido por 1 é ele mesmo. Então, 8.192 é igual a 2 elevado a n menos 1. Vamos simplificar, vamos dividir esse 8.192. Então, eu vou escrever ele aqui e vou fazer a divisão por 2, que vai dar 4.096. Por 2, que vai dar 2.024. 2.048, aliás, né?
Por 2, vai dar 1024. Por 2, vai dar 512. Por 2, 256. Por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. E por 2, 1. Então, terminamos aí a divisão. Vamos contar agora quantas vezes que esse 2 aparece. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Portanto, 8.192 é igual a 2 elevado a 13. Vamos colocar deste jeito na equação para encontrar o valor do n. Então, eu tenho 2 elevado a 13 igual a 2 elevado a n menos 1. Agora que eu tenho as bases iguais, ó, 2 igual a 2, ok. Podemos cortar e trabalhar apenas com a linha de cima, que são os elevados, são os expoentes. Que eu tenho 13 igual a n menos 1. 13 igual a n menos 1. Portanto, para o n ficar isolado, o menos 1 sai daqui e vai para lá como positivo, né? Então, eu vou ter 13 mais 1, e isso dá 14. Então, o n é igual a 14. Esta progressão geométrica possui 14 termos. Tá respondido, então, quanto vale o n. N é igual a 14. Mas nós temos mais uma questão para responder nesse exercício, que é quanto vale o 11º termo, que é o A11. Então, nós vamos usar a fórmula do termo geral de novo, AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. A fórmula do termo geral, ela serve para calcular qualquer termo da progressão geométrica. Então, nós usamos muito esta fórmula, né? O AN, nesse caso, é o A11. Então, eu vou trocar o AN por A11 igual. O A1 é igual a 1 vezes o Q. O Q é igual a 2. Elevado a N menos 1. O N, eu usei o N valendo 11. Então, aqui também é 11. 11 menos 1. Ok? Então, aqui eu tenho feito aí todas as substituições devidas e agora nós vamos começar os cálculos. Começando por aqui, ó. Agora dá para fazer, porque nós conhecemos os números. Então, eu vou fazer essa subtração. Então, eu vou ficar com A11 igual a 1 vezes 2. 11 menos 1. 11 menos 1 é 10, certo? E agora, eu vou fazer a potência, o 2 elevado a 10. Portanto, eu vou ficar com A11 igual a 1 vezes 2 elevado a 10 é 1024. Agora, por fim, eu posso, então, multiplicar um pelo outro. Portanto, eu vou ficar com 1 vezes 1024, 1024. Esse é o valor, então, do 11º termo desta progressão geométrica.